Thiago Fernandes, entra e sai no Cruzeiro. HG, eu estava tentando confirmar uma informação que o nosso amigo Jorge Nicola trouxe hoje mais cedo, que é a respeito da possibilidade de saída do Luciano Castan. E aí eu conversei com o assessor de imprensa do Luciano Castan. O que diz o assessor de imprensa do Luciano Castan, que é o Arthur Virgílio, ele me diz que não tem informação sobre esse desejo de saída do Cruzeiro para que o Luciano Castan deixe o clube. Então, até o momento, não consegui confirmar essa situação envolvendo a possível saída do Luciano Castan. Tentei em relação ao Jussa e, de fato, esse está confirmado. Ele deve voltar ao Fortaleza depois de um período aqui no Cruzeiro. Então, o Jussa, Matheus Jussa, volante, deve de fato retornar ao Fortaleza depois de um período no Cruzeiro. E HG, aí uma informação exclusiva nossa, eu fui atrás para tentar entender o que o Cruzeiro tem procurado nesse mercado da bola. E a diretoria cruzeirense chegou a sondar um atacante argelino. Defendeu a seleção da Argélia, jogou por grandes clubes da Europa, como o Internacional de Milão, jogou pelo Parma. O jogador se chama Isaac Belfodil. Eu não conhecia, não me lembrava dele. Jogador de 31 anos, joga como atacante. E é um nome que o Cruzeiro colheu informações para tentar entender se é possível a contratação deste atleta. Ele pertencia ao Al Gharafa, time do Catar. Desde que ele deixou o Al Gharafa, está livre no futebol europeu. Ou seja, não assinou contrato com nenhum outro clube. Então é um cara que neste momento está sem clube. E aí seria uma alternativa, uma possibilidade para a diretoria do Cruzeiro pensando na próxima temporada. Então o Cruzeiro fez consulta ao Isaac Belfodil, que é um atacante de 31 anos, que jogou pela seleção da Argélia. É um nome que agrada a diretoria do Cruzeiro e foi consultado. Não houve proposta, não existe tratativa, negociação em andamento. Houve uma consulta para tentar entender se esse atleta teria interesse de jogar no futebol brasileiro. Isso é ousado e aposta, né? Isso é chamado de ousado, de aposta. É ousado e aposta, mas eu prefiro apostar num jogador de seleção argelina do que num monte que o Cruzeiro apostou na temporada aí que não virou nada. O Cruzeiro, se dá para encher um ônibus e baixo. Eu também acho muito ousado. E eu acho muito ousado demais. Pra caramba. Cara, mas eu acho ousado pra caramba. Ousadíssimo. Eu acho ousado pra caramba. Mas aqui... Às vezes... Mas aqui, o Ronaldo prometeu em 2024 ousado. Aí chega o cara e arrebenta. Beleza. Veja bem, aí que a gente fala, não conhecia, acabei acompanhando e é isso concordo. Que eu ia te dizer, é isso que eu ia te dizer agora. Não tem problema nenhum. Mas o Matheus Pereira foi uma aposta. Mas o Aí vai dizer, peraí que nós vamos chegar lá. Tá. Nós vamos chegar lá. Foi uma aposta. Nunca jogou no futebol brasileiro profissional. Fez temporada boa na Premier League, mas não deixou de ser. Sobre o Belfodil, adaptação e etc. Tanto que demorou um pouquinho para ele tracionar, mas tracionou na reta final. O Arthur Gomes foi uma aposta? Eu acho que sim. Foi. Eu trato como aposta. O Marlon, quando foi contratado... Foi aposta. Eu me lembro... Ele foi. Eu me lembro que eu falei, o William Cruzeiro também resolveu foi o problema da lateral esquerda. Um monte de gente falou assim, nem no Fluminense era titular. Tá aí o Marlon. O O William. William foi também, uma- ainda mais pela lesão, né, Pela Thaís? lesão, funcionou, deu certo. Então o Cruzeiro, lamentavelmente aqui, ele apostou demais. E ele perdeu muito nas apostas que fez. Agora, eu não aponto o dedo e falo, não vai trazer um maior, porque o Argelino joga bola, não? Não, mas Você só conhece um Argelino? Não, Você conhece um Argelino aí? Só um Conheço. ponto aqui, peraí. Zinedine Zidane. Craque, dos Zinedine- maiores que eu vi Zinedine jogar Zidane na e vida. Argelino. É só isso. Não, só o um Slimane. ponto. Aí só vou- Aqui, o Slimane também. do Curitiba. Aí, Bom Aí jogador. vão falar, sabe o quê? Mas aqui, estão HG. comparando, HG. como é que é o nome dele? Belfodil. Então, Belfodil com o... Slimane. Com o Zinedine aqui, Zidane. Não é nada disso, nós estamos falando não de jogar existe isso bola. não, ninguém está fazendo isso. A respeito do Slimane, quando começou a circular o nome dele, a gente, opa, esse eu conheço. Opa, esse eu lembro. Esse eu vou jogar. Esse eu não sei. E outra É isso coisa, que por isso que eu tô falando assim. Não dá nem pra- Ousado e aposta, não tem comparativo. Não dá nem pra gente avaliar. Avaliar. Eu não conheço. Porque de verdade Eu eu não sou conheço. conheço. não Eu vi também não me jogar. lembro dele, eu não sei quem é, mas ele tem um currículo interessante. Passou por Internacional de Milão, Hoffenheim, Werder Bremen, Hertha Berlim. Estamos falando aí de 4 clubes que jogam as principais ligas da Europa. Sim. São 3 da Bundesliga e 1 da Série A italiana. E a Inter de Milão sendo um dos maiores clubes da Itália. Então assim, eu honestamente não me lembro dele.
Eu não me lembro mesmo, eu não posso criar juízo de valor algum falar sobre o Belfodil. Até quando me falaram, eu falei, cara, quem é? Ó, dá uma julgada aí que você vai ver. E aí, apurei pra ver quem era, li um pouquinho sobre a carreira e vi que ele tinha um histórico interessante na Europa. Mas em que pese ter um histórico interessante, eu não lembro dele. Eu não o acompanhei. Então não posso... Quando o Bruno Rodrigues chegou no Cruzeiro, aliás, eu queria que você falasse dele acompanhado agora. dele. Isso aí eu também tinha. Quando o Bruno Rodrigues Eu acompanhei a parte ruim dele. se acompanhava, mas quando chegou, um monte de gente falava, aí, olha o tipo de contratação que o Cruzeiro faz. E olha o que virou, né? Então, tô com vocês. Não dá para avaliar, não dá para dizer, não, esse eu conheço. É porque é que nem o Palácios, lateral direito. Eu não lembrava, e olha eu não que foi- lembrava. não, e olha Eu esse fui lá detalhe. assistir. Aí quando eu assisti, o que me chamou a atenção no Palácio? O aspecto físico, ele sobra. Sim. Mas só isso não resolve. Senão você pega um maratonista e põe lá para correr na lateral direita e está tudo resolvido. O cara correu o jogo inteiro mais que os outros. Então, não é isso. Eu não conheço o atleta, é uma aposta, nós vamos precisar ver jogar para depois a gente analisar. Não é isso? Mas a gente já faz isso com um monte de bagre aí, cara. Exatamente. Que não tem passagem de seleção de coisa nenhuma, então. Né? Agora eu acho que o Cruzeiro, ok, investir em apostas, mas eu acho que principalmente para o ataque o Cruzeiro tem que trazer realidade. Pelo menos um jogador, pelo menos um nome que a gente possa Mínimo dois, falar. hein, Thaís? Que a gente possa falar que, olha, esse chega para fardar e para fazer a diferença e para ser protagonista. Vou fazer justiça à diretoria do Cruzeiro aqui, pelo menos na minha opinião. No ano passado, a gente está falando que a maioria foram apostas. Para mim, a diretoria do Cruzeiro trouxe um nome que eu acreditei muito que seria protagonista e que arrebentaria, que é um jogador que eu gosto muito, que eu vi jogar bastante, que é o Gilberto. Eu também. E aí não foi erro da diretoria do Cruzeiro, gente. Aí a gente tem que fazer justiça. Um jogador que veio com muita expectativa, que não funcionou, que não deu certo, que não se adaptou. Pra mim, isso não tá na conta da diretoria do Cruzeiro. Porque o nome do Gilberto em si, quando ele chegou, eu falei, opa, uma grande contratação do Cruzeiro. Se esse homem desembestar, como a gente fala lá no interior, desembestar, fazer gol aqui no Cruzeiro, vai cair como uma luva. Infelizmente não deu certo. Então acho que a exemplo do que aconteceu com o Gilberto, trazer um jogador que já é realidade, o Cruzeiro tem que investir agora em outra realidade para o setor de ataque. Ô, Thiago, me fala do Bruno Rodrigues, eu quero ouvir o Thiago aqui sobre ele também. Então, HG, eu tô até tentando apurar sobre essa situação, tô tentando conversar com uma pessoa próxima à diretoria do Cruzeiro para tentar entender se o Cruzeiro conseguiu avançar pela permanência desse jogador, se a proposta do Inter de fato tá tão avançada como era dito pela imprensa gaúcha há pouco tempo, mas até o momento eu não tive resposta. E a última vez que nós fizemos contato, foi ontem pela manhã, essa pessoa tinha me dito que nada tinha avançado. Que o Cruzeiro até estava tentando a manutenção do Bruno Rodrigues, conversando sobre essa tentativa de manutenção, mas que até então nada tinha avançado. Mas estou tentando aqui apurar essa situação envolvendo o Bruno Rodrigues para saber se de fato ele sai ou fica no Cruzeiro para 2024, porque a diretoria já teve um tempo, né? Pelo menos aí pouco menos de uma semana ainda, mas já teve um tempo para tentar conversar e entender o que é necessário para a manutenção do Bruno Rodrigues, que para mim ela é primordial para a próxima temporada. Eu também acho que é primordial, como também, Thiago, primordiais são as permanências de Marlon, de William. Estou falando de jogadores que para mim são incontestáveis, né? Marlon e William, a permanência desses dois, a permanência do Bruno Rodrigues também, acho de fundamental importância. Já não acho que a permanência do Wesley, que eu pensei também, assim como a Thaís, e eu também imaginei que o Gilberto fosse arrebentar aqui, eu achei que o Wesley fosse deitar aqui, e hoje eu já vejo que o Wesley é uma boa moeda de troca para o Cruzeiro fazer um bom negócio, colocá-lo num bom negócio, e eu queria te ouvir sobre esses nomes aí. Eu acho que a permanência do Bruno Rodrigues, ela se faz necessária porque é o melhor atacante Você quer brigar que o comigo, Cruzeiro você briga tem daqui a pouco. em 2023. A questão do Gilberto também, eu concordo com vocês. Quando ele foi contratado, eu acho que a diretoria naquele momento fez uma boa contratação, mas o perfil da diretoria do Cruzeiro é em apostas, tanto nos jogadores quanto em seus treinadores, porque se a gente for olhar, a meu ver, dois nomes que o Cruzeiro trouxe como certo foi o Gilberto e o Rafael Cabral. Se você pegar todos os outros jogadores do plantel do Cruzeiro, campeão da Série B, e também desse plantel do Cruzeiro de 2023, a gente pode colocar aí que 80%, 85% dos jogadores são jogadores aí que foram uma aposta da diretoria. O próprio Arthur Gomes é um jogador que a gente não acompanhava tanto na Europa, né? Estava em Portugal.
O Matheus Pereira, sinceramente, eu acompanho a Premier League, mas não me recordo dele na Premier League. A gente viu muito questão de cortes de Twitter, né, pra ser bem sincero. Não, e quem Tô falou falando que, de mim, e, pelo e menos. você acompanha. E muita gente, eu não acompanho como você. Eu falei, não me lembro, pra mim é uma aposta. Os caras, fizeram um meme, o caramba e tal. E ele foi jogar nas rodadas finais. Que fisicamente ele melhorou e tal. Você acompanha e não lembrava. É uma Os caras aposta. acham que se tem um cara que é fanático com a Premier League, ele acha que ele é todo mundo. É, justamente, eu acho que o perfil da diretoria do Cruzeiro é em apostas. Por isso que não me surpreende procurar um argelino. Também não o conheço, mas eu acho que o Ronaldo, ele, enquanto estiver no Não Cruzeiro... me surpreende, não, eu acho que surpreende. Um argelino não me surpreenderia buscar um chileno, um paraguaio, porque você um acha que na Argélia não argelino, nasce do ninguém bom de outro bola, lado não? do planeta. Você acha que na Argélia não nasce Mas ninguém aqui, bom de bola, não? nasce muito aqui, gente mas boa. a diretoria do Cruzeiro buscou o Zé Ricardo na segunda divisão do Japão. Ah, mas o Zé Ricardo tinha trabalhado com algumas pessoas aqui. Sim, mas assim, O mas Slimani, ninguém por lembrava. Ninguém lembrava dele. O Slimani, assim, tem um currículozinho maior do Ah, que o mas o nome cara de tem remédio. passagem pela seleção. Maior que o nome de remédio aqui. E o nome de remédio, eu tô procurando o currículo dele aqui, já tem briga, viu? Opa, já tem o que é? confusão. O que você achou aí? A primeira coisa que eu abri dele, do nome de remédio, é o Belfodil. Você toma 3 vezes ao dia, fica Para de calminho. tossir. Você fica calminho. Mas eu acho que não é o caso desse aqui, não. Ele teve uma briga com a irmã dele, que gerou polícia. Belfodil. Ele foi acusado Gerou de quê? briga em família, que virou... É do outro canal, né? Casos de Família. Ele já participou Fofoca do News. Casos de Família lá na... Esse é o lá na França. veja! Nelson Rubens. Mas tem que informar, porque... a Claro que tem, pô. Porque Não, quando, tô brincando com porque você, tem, quando tem umas coisas dessas, por exemplo, o Pedrinho, a gente falou dele aqui, quando teve um envolvimento de briga, do caso do Pedrinho foi briga com a namorada. Com a namorada. né? Isso, Namorada. Foi algo que pesou também na contratação dele. Aí, às vezes, eu nem sei se isso deve, com certeza, se- o pessoal que se a está justiça já se apurando do posicionou Cruzeiro e tal. teve uma briga com a irmã, uma briga pesada, que chegou, a polícia francesa tratou como tentativa de homicídio. Ô, louco! Na época, Tentativa de homicídio. Não, Não, não é briga porque não, depois- parceiro. não, porque teve estrangulamento. Essa briga aí tá Ô, um louco, pouco bicho. diferente. Porque teve estrangulamento. A irmã Eita. dele de 15 anos. Foi uma briga com a irmã dele de 15 anos. E depois a irmã dele tirou a queixa falando que era uma briga normal entre irmãos. Então, esse é o Belfodil. Prazer, Belfodil. Jogou pelo Lyon nas divisões de base. Então assim, eu já nem sei se depois que o Cruzeiro apurar uma coisa dessa, se traria pra cá. Eu acho que tem mais Verdade. perfil de outro clube daqui de Minas, né? É verdade. Vamos falar disso daqui a pouco, mas atenção, boleio.